Em 2015 participei nas negociações que levaram a um notável acordo que estabilizou o país a partir de um projeto de recuperação imediata da crise económica e social deixada pela direita. Bem se sabe que não foi fácil. O Bloco aceitou compromissos em nome de medidas que o Partido Socialista não tinha no seu programa, como o descongelamento das pensões, as alterações ao IRC, a tarifa social de energia, sem falar no ritmo da recuperação de rendimentos. Como hoje não faltaram então as vozes da Comissão Europeia à direita portuguesa, passando pelos chorões televisivos, que asseguravam que as medidas da esquerda eram irresponsáveis e despesistas. Naquela altura, para ser governo, o PS não fez cor com os céticos e assim o resultado foi mais emprego e mais justiça para quem sofreu tanto às mãos do governo PSD e CDS. O resultado dessa governação, desses anos, foi tudo aquilo que o deputado Barbosa Ribeiro aqui enunciou. Nós sabemos, Sr. Deputado, nós votámos a favor desses orçamentos e com orgulho. Com o fim da legislatura que conhecemos por geringonça, a situação mudou. O PS recusou um acordo escrito com o Bloco após as eleições de 2019, não fez caminho para entendimentos em matérias essenciais como a lei laboral e agora recusa as soluções concretas que o Bloco trouxe à negociação. E sou obrigada a corrigi-lo mais uma vez, Sr. Primeiro-Ministro, o fim do contrato a termo, seja certo ou incerto, não é um despedimento. Despedimento é para trabalhadores efetivos com anos de serviço, como no Santander ou na Altice, fragilizados pela lei da Troika, que o Governo insiste em manter em vigor. Assim, chegamos aqui com um problema, que é a falta de credibilidade do orçamento e a insuficiência das suas soluções. Ano após ano, confrontamos-nos com verbas que não são executadas. Em contabilidade pública são menos 923 milhões em despesa corrente, menos 800 milhões em despesas de capital, menos 100 milhões em pessoal, ou seja, déficit proposto tem uma folga de 1.200 milhões de euros. Nós sabemos o que dirá o Ministro João Leão, que as verbas orçamentadas são meramente indicativas e que nem têm que ser executadas. Mas então, se tudo não passa de um mero exercício e se os números são inúteis para verificar compromissos, por que é que o Governo recorre a esses mesmos valores para fazer propaganda do reforço orçamental das mais variadas verbas do orçamento? Insistimos em contas certas, porque são um compromisso com o país. Veja-se o Estatuto do Cuidador Informal, que volta a ser contemplado pelo terceiro ano consecutivo com 30 milhões de euros no orçamento. Apesar do acordo com o Bloco, a execução desta medida foi de 1% em 2020 e de 2% até junho de 2021. Contas certas é responder a quem cuida dos seus e o Governo falhou. Na saúde, há verbas de investimento que atravessam orçamentos sem nunca sair do papel, como é o caso dos hospitais de Seixal, Setúbal ou Évora. Para o Hospital Oriental de Lisboa, o Governo chega até a prometer 10 milhões em equipamentos em 2021, quando a obra nem foi adjudicada ainda. Não ignoramos outras medidas na saúde, mas não se sabe quanto das verbas anunciadas é que servirá para investir nas condições estruturais do SNS ou será canalizado para o privado. Em 2020, o Estado gastou 130 milhões em contratações externas, os chamados tarefeiros, e 334 milhões no pagamento de horas extraordinárias. No entanto, não há no orçamento uma verba para o anunciado regime de declaração plena, muito menos para um regime de exclusividade que consiga acabar com a promiscuidade entre o público e o privado e reter e motivar profissionais de saúde. Perante a carência de médicos e de enfermeiros, perante concursos meios vazios, o Governo aumenta a carga laboral aos trabalhadores que já existem no SNS. E assim é previsto o acréscimo do pagamento da hora de trabalho em 25% a partir das 250 horas extraordinárias e em 50% a partir das 500 horas extraordinárias, sendo que o limite legal das horas extraordinárias para médicos são 200 horas extraordinárias. Nos impostos, a escolha do Governo não foi o IVA de eletricidade que carrega nos impostos indiretos e no bolso das famílias, foi o IRS. Mas feitas as contas, a reforma do IRS representa menos que a medida isolada dos escalões e é mais injusta do que a medida isolada dos escalões aprovada em 2018. E isto, enquanto o Governo insiste em manter o benefício fiscal aos residentes não habituais, que só em 2020 teve uma despesa de 770 milhões de euros. Contas certas, Sr. Primeiro-Ministro,
E um dia, se tiver paciência, explicar-me-á porque é que os pensionistas suecos devem pagar cá menos impostos do que os pensionistas que aqui trabalharam uma vida inteira e têm pensões tão baixas. Quanto ao englobamento das mais-valias de curto prazo, senhoras e senhores deputados, há uma razão para ninguém falar dele. É que a medida que o Governo fingiu dialogar à esquerda não passa de um símbolo sem qualquer efeito prático. Contas certas, o englobamento de nada dá nada. Não ignoramos as medidas que consolidam avanços anteriores, nomeadamente nas pensões e no abono de família. Concordamos com essas medidas e temos gosto em dizê-lo. Mas registramos que o Governo prometeu uma nova abordagem no combate à pobreza e acabou a apresentar medidas limitadas e dispersas. Por que é que insiste o Governo em manter a atual estrutura dos apoios sociais que conta cada criança pela metade? São isto contas certas? Como se pode manter esta regra em que cada criança conta pela metade e dizer ao mesmo tempo que se quer fazer do combate à pobreza infantil uma prioridade? Pergunto também porque deve ser lei perpétua os cortes absurdos introduzidos por PSD e CDS, aliás, contra a lógica do PS, nos sistemas de pensões. Contas certas, Sr. Primeiro-Ministro, seria voltar aos compromissos de ministros que tomaram o futuro e a estabilidade da segurança social como base para o diálogo à esquerda e para decisões concretas. Senhores deputados, descontando o que é devolvido pelos funcionários públicos em impostos e segurança social, o aumento de 0,9% da função pública vale 128 milhões de euros. Pouco mais do que a EDP deixou de pagar em imposto de selo no extraordinário negócio das barragens. Depois de uma década de congelamento, é isto que o Governo apresenta aos milhares de pessoas que mantêm os serviços públicos do país. Contas certas seria cobrar os impostos ao negócio das barragens e compensar trabalhadores e pensionistas acima da inflação, sem lhes cortar, mais uma vez, os rendimentos. Em respeito pelo que fizemos na anterior legislatura e, sobretudo, em respeito pelo nosso povo, temos a obrigação de responder aos problemas estruturais do país com muito mais do que promessas, medidas simbólicas ou de circunstância. Bem sei que as bancadas da direita fazem aqui um exercício mórbido sobre a geringonça. Os filhos da política do empobrecimento do país têm saudades do poder. Mas o país olha para essas bancadas e o que vê são partidos engalfinhados sobre a castração e a pena de morte, sobre como castigar os ciganos por serem ciganos, sobre como entregar hospitais públicos ao Melo e à Fossum, sobre como lançar milhões de euros para a incompetência. O país vê o panorama da vingança social que a direita quer impor a Portugal. Deste lado do Parlamento, o país vê divergências e é verdade que elas são sérias. Divergências que impedem agora um compromisso neste orçamento, mas que antecipam a discussão que vai determinar o futuro. A alteração das regras que determinam o valor do salário e da pensão, que protegem os serviços públicos, a começar pelo SNS, que combatem estruturalmente a pobreza, as desigualdades e as alterações climáticas. São estes os objetivos pelos quais temos a obrigação de lutar no tempo das nossas vidas. E esse tempo é agora. Esse é o nosso mandato agora. O Governo pode dizer que este é o seu orçamento, que estas são as suas prioridades e as suas medidas e que não pretende aceitar as propostas apresentadas pelo Bloco. E é legítimo que o faça. Mas com a mesma legitimidade afirmamos que este orçamento não traduz uma negociação à esquerda e não resolve os problemas que o país enfrenta. Neste primeiro dia de debate, repito, estamos disponíveis para viabilizar um orçamento que integre compromissos razoáveis, que sejam soluções estáveis. Mas não nos peçam que abdiquemos dessas soluções. Não nos peçam que vivamos bem com a eternização da Troika nos salários e nas pensões. Não nos peçam que deixemos para outro momento estes debates, porque sabemos bem que em todos os outros momentos, sobretudo na discussão laboral, quase sempre o PS votou com a direita ou arrastou processos sem soluções. É na negociação anual do voto do orçamento que o Governo cria as condições para o apoio parlamentar que pretende, pois crie essas condições no trabalho, nas pensões, na saúde e terá um orçamento.